Vamos dar continuidade à atividade de matemática. Nesse caso, estamos utilizando a adição de parcelas iguais. Perceba que tem 6 parcelas de 25, portanto, podemos expressar por 6 vezes 25. Agora vamos ajudar nossos amigos a resolver mais uma tarefa. Para obter a quantidade de sanduíches diferente, formado por um pão e um tipo de recheio utilizando os produtos comprados. Mais uma vez, vamos fazer o uso de um quadro. Temos aqui o tipo de pão, que são 2, e tipo de recheio, que são 3. Mortadela, presunto e queijo. Quantos sanduíches diferentes foram formados? Percebam que foram formados 6 sanduíches, ó. O sanduíche 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Então, quantos sanduíches diferentes foram formados? 6 sanduíches. 6 sanduíches. O que os sanduíches 1 e 4, o 1 e o 4, apresentam de diferente? O tipo de pão, né? E o recheio é o mesmo. Veja que 1 e 4 é o tipo de pão, ó. Aqui é um tipo de pão e aqui já é outro tipo de pão. Mas o recheio é o mesmo. Então, o que os sanduíches 1 e 4 apresentam diferente? O tipo de pão. O tipo de pão. O tipo de pão e o recheio é o mesmo. É o mesmo. O que os sanduíches 4, 5 e 6 apresentam de diferente? O 4, o 5 e o 6. Veja só, que é o tipo de recheio, né? O tipo de recheio e, e o tipo de recheio se obtém sanduíche diferente. Então, o 4, 5, o 6 é o tipo de recheio. O tipo de recheio, o tipo de recheio, né? E o tipo, se o tipo de recheio se obtém sanduíches diferentes. Sanduíches diferentes. Perceba que o 4, 5 e o 6 é o tipo de recheio, né? E se obtém sanduíches diferentes. Perceba que poderíamos cumprir a tarefa acima recorrendo a uma multiplicação entre, entre os fatores 2 e 3, de modo que o fator 2 representa a quantidade de pães e o fator 3 representa os tipos de recheios. Como o sanduíche é formado por um pão e um tipo de recheio, os amigos têm duas possibilidades para escolher. Os amigos têm duas possibilidades para escolher o tipo do pão e 3 possibilidades para escolher o recheio, o que permite que eles tenham 6 tipos diferentes de sanduíche. Nessa situação, a ideia de multiplicação que está envolvida é a combinatória. Poderíamos ainda recorrer a outra forma de organização, tal como que está posta abaixo. Esta organização é chamada de árvore de possibilidade. Veja, aqui tem um tipo de pão, outro tipo de pão. Aí, esse tipo de pão, a mortadela, o presunto e o queijo, né? Aí aqui, que é igual o pão, né, com a mortadela, com o presunto, com o queijo. O outro tipo de pão
com a mortadela, com o presunto e com o queijo, que é igual ao pão mais a mortadela, o pão mais o presunto e o pão mais o queijo. Quantidade de pães, 2, não é isso? 2 pães. E quantidade de recheio, 6. Quantidade de recheio, 3, né? Mortadela, presunto e queijo. Quantidade de recheio, 6, né? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Agora vamos ver outro exemplo e explorar mais um significado da multiplicação. Vamos lá. Para o planejamento das salas de aula de uma escola, um arquiteto projetou uma planta baixa, demarcando a capacidade de cadeiras escolares possíveis de serem colocadas em cada sala. A imagem abaixo ilustra o projeto desenvolvido pelo arquiteto. Veja que na imagem é uma sala de aula, né, com as carteiras, não é isso? Temos aqui o quadro, né? De acordo com o projeto, qual a quantidade máxima de carteiras escolares que pode ser colocada em cada sala? Vamos contar para ver quantas carteiras podem ser colocadas em cada sala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, né? 30 carteiras. Agora realize as etapas a seguir e confira seu resultado. Quantas filas terão em cada sala? Vamos ver quantas filas tem em cada sala. Uma fila, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas. Quantas cadeiras há em cada fila? Vamos contar quantas cadeiras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Quantas cadeiras há em cada fila? 5 cadeiras. Agora vamos botar os números de fila, que são 6, e o número de cadeiras, que são 5. Não é isso? 6 vezes 5 é igual a 30. O total de cadeiras. E aí, o resultado foi o mesmo? Sim. O resultado foi o mesmo. Então, por hoje é só a correção da atividade de matemática. Espero que tenham gostado, que tenham feito a atividade de vocês e que façam a correção, ok?